Oi pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é, na verdade, eu demonstrar uma reflexão, um pensamento, que eu tenho tido a respeito de geração. Ontem mesmo eu ouvi uma frase que justificava um certo comportamento com "isso é geracional". E daí eu refleti ainda mais, O que vai ser a próxima geração? O que isso significa e mais, o que a gente espera, o que a gente quer com tudo isso? Porque, querendo ou não, as próximas gerações que a gente cria ou que a gente contribui, elas também vão fazer parte do nosso dia a dia. Eu não consigo afirmar com certeza, mas eu realmente acredito que você é assim como eu, que é um mundo com mais amor, mais empatia, um mundo com mais igualdade, com mais justiça, um mundo melhor mesmo, Não só para um, mas para todos. E nessa questão, eu penso que para a gente conseguir tudo isso, precisamos melhorar enquanto pessoas. E aí é que entra o papel das pessoas em relação às crianças, porque nós somos responsáveis por criar os adultos do futuro. Eu sei que muitas vezes a criação não determina exatamente quem a pessoa vai ser, mas com certeza influencia. Existem diversos psicólogos que falam, que a infância é o solo que você sempre pisa, porque é um momento ali onde você apreende principalmente, os valores, você tem ali como referência os seus pais, você não tem tanta informação assim. A tua referência é realmente aqueles que estão dentro da sua casa. A criança, ela observa muito e aprende com os exemplos. Então, eu acredito que esse momento da infância é realmente crucial para a gente ter adultos e pessoas boas e que vão trazer cada vez mais melhoras para o mundo. E dito isso, qual que é então o papel dos pais, da sociedade, da escola diante disso, diante da responsabilidade de criar um adulto, de criar a próxima geração? Bom, aí pensando nisso, eu elenquei 4 coisas, 4 valores que eu acredito que podem ser muito importantes, acredito que podem não, que são muito importantes para a gente conseguir que as crianças sejam bem cuidadas hoje para serem pessoas cada vez melhores no futuro, para se tornarem esses adultos que a gente quer, que levem amor, que sejam empáticos, que, enfim, que sejam justos. Então, os pais, a sociedade, a escola, o que tem que fazer? Eu acredito que o primeiro ponto é a disposição. Eu já falei, já fiz um vídeo aqui sobre não existe família perfeita, existe família disposta. E eu realmente acredito nisso. A gente precisa estar disposto a fazer dar certo. Não existe ex-filho, Isso não existe. Então, você tem que estar sempre disposto a fazer com que o teu filho tenha ali as melhores oportunidades de ser amado, de ser cuidado, de se sentir importante. Então, disposição para fazer uma criação boa, uma criação legal, para a escola também estar disposta a entregar o melhor para os alunos. Eu sei que são diversos, mas cada aluno, cada criança importa, e a sociedade como um todo. O segundo ponto que eu acho que a gente tem que fazer é conhecimento equilibrado e qualificado. Assim como diversas coisas no meio aí da internet, Dentro da educação, dentro da área da infância, nem vou falar só educação, mas na área da infância, da juventude, da adolescência, muitas pessoas falam sobre o que acham, mas a gente tem que saber diferenciar opinião de conhecimento técnico ou qualificado. Porque uma mãe pode ter opinião de como ela acredita que seja o melhor para os filhos dela e compartilha isso com outras pessoas. E tem pessoas que estudam sobre o tema e passam esse conhecimento adiante. Então são coisas diferentes. Não que um é melhor que o outro, não é nada disso, mas são coisas diferentes, e quando a gente está diante de conhecimentos como esses, eu acho que a gente tem que saber diferenciar. E no caso das crianças, muitas vezes, até questão de nutrição,
de questão médica mesmo, a gente tem que selecionar muitas vezes conteúdos qualificados. Quando são temas específicos de profissionais mesmos, eu acho que é muito importante que a gente diferencie e consiga seguir aquilo que os profissionais que você escolheu vão dizer. Além disso, um conhecimento equilibrado, porque, de novo, excesso de informação, né? A gente fica quase doido quando a gente entra no Instagram, uma rede social e tem diversos vídeos, normalmente vídeos curtos, que não conseguem passar, na maioria das vezes, tanta profundidade das coisas, né? Dos conhecimentos. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, senão fica doido e é assim com tudo. E também aqui quando a gente fala sobre cuidar das crianças, dos adolescentes, né? A terceira coisa que eu acho que os pais, sociedade, escola devem fazer para contribuir para esse mundo melhor é atenção às crianças, porque cada criança é única. A gente tem o costume, em geral, de generalizar. Porque as crianças são assim, porque as crianças são assado. E não é. Cada criança é única porque cada pessoa é única. Cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito, não é? Então, isso desde criança até pessoa adulta, até idoso, todo mundo. Então, que a gente possa dar atenção àquela pessoa, àquela criança. Eu não sei por que a gente tende, quando a gente fala de criança, a gente tende a generalizar tudo ou colocar tudo num bolo só, e não é assim. Não é assim com ninguém. Por que a gente faz isso com as crianças, né? Então, as crianças são únicas, elas devem ser observadas. Tem crianças que se sentem segura de um jeito, tem crianças que se sentem segura de outro, tem crianças que se sentem amadas de um jeito, tem crianças que se sentem amadas de outro. Então existem diferenças, as pessoas têm personalidades diferentes. E quando você trata especificamente de uma pessoa, por exemplo, você é pai e você tem os seus filhos, é importante que você dê atenção a tua criança, porque a tua criança é única. Os professores, a escola como um todo, cada criança ali é único. Claro que a aula vai ser dada a todos, mas as necessidades são diferentes. E a sociedade também tem que pensar nisso. Não vamos colocar tudo num bolo só, porque cada pessoa é única e, portanto, cada criança é única e precisa de atenção especial, né? E a quarta coisa que eu linkei aqui é empatia. Demonstrar empatia, cuidar de todos, porque a criança observa, né? Como a gente já falou, aprende observando. Então, exemplo arrasta. Demonstrar a importância de você ter empatia e cuidar das pessoas, cuidando das pessoas, né? Nada melhor do que fazer aquilo que você prega. E, inclusive, as crianças, toda a sociedade tem que se conscientizar de que as crianças, a infância precisa ser preservada por todos. Inclusive, eu tenho um exemplo que eu achei interessante de trazer aqui. Estava no mercado, final de semana, e tinha um menininho de, provavelmente tem uns 8 anos ali, e ele estava pegando o saquinho de supermercado, de colocar legumes dentro, só que ele não estava conseguindo rasgar. Provavelmente porque ele não sabia que tinha os pontilhadinhos, que daí fica fácil, né, de rasgar ali o saco plástico. Então, eu olhei aquilo, percebi que ele estava ali tentando um tempão, cheguei perto e falei, oi, você precisa de ajuda? Aí ele, sim, daí eu peguei e mostrei para ele, olha, aqui tem um pontilhado, então você desce até esse pontilhado e daí você encaixa ali, né? Mostrei para ele como encaixava e é só puxar. Daí ele puxou e daí ficou tudo certo. A gente está o tempo todo sendo observado pelas crianças. Uma gentileza como essa vai mostrar para ele que essa é uma forma de a gente auxiliar as pessoas que precisam de ajuda. Sejam essas pessoas vulneráveis ou não. E isso é um mundo melhor. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de demonstrar empatia com as outras pessoas e com as próprias crianças. Elas precisam se sentir, poxa, essa pessoa fez gentil comigo. Isso que é gentileza. Ela pensou em mim. Então, para elas isso também é importante. Então, eu
pensando nessas reflexões que eu tive sobre gerações, eu elenquei essas 4 coisas que eu acho que a gente pode fazer, tanto como sociedade, escola, pai. Então, por fim, queria deixar até uma reflexão. O que a gente está fazendo para contribuir para um mundo melhor? Porque eu acredito que cada pessoa tem a sua contribuição nesse mundo. E nada mais justo do que a gente poder fazer algo para contribuir para o futuro, para as gerações. Eu acho que cada geração a gente tem alguma coisa para aprender, né? Então, a gente possa também observar o que parece não ter dado muito certo de antigamente, que a gente tem mais estudo hoje em dia para falar que precisa ser diferente ou que precisa ser igual, que a gente também possa observar isso. Bom, era essa reflexão que eu queria trazer. É um pouco diferente do último vídeo, que o último vídeo foi algo um pouco mais técnico, que eu falei ali sobre adoção, os processos e tudo mais, mas eu queria também compartilhar essa reflexão que eu tive aqui no canal também. Me conta aqui nos comentários se você também pensa sobre isso, o que você acha, de que forma que a gente pode contribuir para um futuro melhor com essas novas gerações. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação. E é isso. Te vejo nos próximos. Tchau!